Tudo bem, pessoal? Vamos então para a nossa aula de eletroforese. Meu nome é Tarcísio, eu sou professor de Bioquímica do Instituto de Saúde Nova Friburgo, da Universidade Federal Fluminense. E a gente vai falar um pouquinho sobre eletroforese, sobre de onde ela veio, como ela funciona. A gente vai se ater bastante à eletroforese de proteínas, né? Eletroforese vertical de proteínas, porque esse assunto ele é bastante grande, né? Bastante amplo. Bom, então a eletroforese ela tem uma história bem antiga, ela não começa agora. Os primeiros relatos de que substâncias, proteínas e outras substâncias poderiam se mover de acordo com o campo elétrico, né, em direção a um dos polos de um campo elétrico, é bem antigo, né, já desde a época do século XIX. Em 1909, né, já no século XX, a gente tem relatos de Michaelis, né, lá da equação de Michaelis-Menten, né, relatando que as proteínas elas têm a capacidade de se mover num campo elétrico, né? E essa informação ela vai sendo corroborada por muitos outros pesquisadores. E lá na década de 1930, o bioquímico sueco Arne Tiselius ele desenvolve um aparelho, né, chamado aparelho Tiselius, que tem esse princípio parecido, né? Na verdade é exatamente o mesmo princípio, mas é um pouquinho diferente da nossa cuba de eletroforese atual. E ele começa a fazer a separação de colóides, né, por meio de campo elétrico. Esse trabalho ele foi um trabalho muito relevante, rendeu o Prêmio Nobel de Química de 1948 para o Arne Tiselius, né? Infelizmente a gente não tem uma imagem muito boa do aparato. A única imagem que eu consegui encontrar foi justamente da Nobel Lecture dele, né? Lá do documento oficial lá do Nobel, que está depositado no próprio site da Nobel. Está aí embaixo o endereço para quem quiser acessar posteriormente, né? Bem, do que se trata a eletroforese? A eletroforese é a migração de partículas ou solutos carregados em um meio líquido sob a influência de um campo elétrico. Então a gente vai ter substâncias quaisquer, né? A gente está falando aqui de proteínas, é claro, mas a gente vai dar mais enfoque às proteínas, mas existem outras moléculas como o DNA, o RNA, aminoácidos também, né? Que podem sofrer, né, essa migração mediante o campo elétrico estabelecido, né? Então a gente tem na eletroforese o princípio da migração para um polo negativo ou para um polo positivo, em alguns casos, né? A gente tem a migração para os dois polos, quando você estabelece um ambiente favorável para isso, para você deixar algumas proteínas com cargas positivas e outras com cargas negativas, você pode ter essa migração para os dois lados, ou para um lado só, quando você estabelece um ambiente favorável à migração para um único polo, né? Quando você tem lá, como é o caso da eletroforese vertical, onde a gente deixa o ambiente favorável para que as proteínas se tornem cada vez mais negativas, né? Então elas partem de uma origem, lá no poço, a gente tem aqui, vou até mudar aqui essa opção do ponteiro, né? Então a gente vai ter essas proteínas, a solução de proteínas sendo depositada num poço. A gente vai ver como é que faz esse poço daqui a pouco, né? Esse pocinho aqui contém uma mistura de proteínas e elas vão sendo atraídas para o lado oposto, né? Lembrando que aqui eu tenho um polo negativo e do outro lado eu tenho um polo positivo. Essas proteínas elas vão se encontrar com carga negativa e vão migrar para o polo positivo, para o âmago, né? Bem, para a gente começar a falar sobre o processo de migração de proteínas, por que elas migram, como elas migram, é muito importante a gente relembrar alguns conceitos importantes relacionados a proteínas, a aminoácidos, né? Proteínas são polímeros de aminoácidos e os aminoácidos eles têm características bastante interessantes, né? Aminoácidos são substâncias, são moléculas que possuem um lado delas, né, contendo um grupo carboxila, né, um COOH, que é esse lado aqui, né,
E do outro lado, a gente tem um grupo amino, né? Por isso que elas são chamadas de aminoácidos, né? Os aminoácidos são assim. Além dessa porção ácido da porção amino, a gente tem aqui esse carbono central, né? Que é o carbono assimétrico, o carbono alfa, né? Esse carbono está ligado a um radical, ou seja, uma cadeia lateral, e também a um hidrogênio. No caso aqui da alanina, né? Essa cadeia lateral é uma metila, um CH3, como está visto aqui, né? Então, os aminoácidos têm essa característica de terem cargas positivas e negativas. Por quê? Porque no ponto isoelétrico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? No ponto isoelétrico, a gente vai ter tanto esse lado ácido desprotonado, né? Perde esse próton aqui, quanto a porção amino protonado, né? Então, vai ser um ambiente favorável à protonação do amino e à desprotonação do ácido, né? Então, eu vou gerar duas cargas opostas, uma carga negativa e uma carga positiva. E é o que acontece aí, em pH fisiológico, geralmente é o que acontece, né? Muitos grupos aminos são protonados e os grupos carboxílicos ficam na forma carboxilato, né? Na forma negativa, né? Na forma de base conjugada. E aí, quando a gente tem isso, tem o chamado zwitterion, né? O íon gêmeo, o íon dipolar, né? Tem os dois polos. Então, por que a gente está falando sobre essa característica interessante dos aminoácidos? Porque se as proteínas são feitas de aminoácidos, né? Isso é uma característica que vai ser levada também para as proteínas, né? Muito embora a gente saiba que toda proteína só possui, né? Toda cadeia polipeptídica, melhor dizendo, né? Só possui uma porção carboxila, né? Porção C-terminal e uma porção N-terminal. Então a gente vai ter somente essas duas cargas, carboxila e amina, por proteína. Quem vai fazer de fato a diferença nas cargas, nas outras cargas, serão essas cadeias laterais dos aminoácidos que compõem essas proteínas, né? Quando a gente tem um aminoácido ou uma proteína, né, num pH onde a sua carga global é igual a zero, esse pH é chamado de ponto isoelétrico, né? Ou seja, o valor de pH onde eu encontro um aminoácido ou uma proteína com carga global zero é chamado de PI, tá bom? Então aqui a gente vê que o PI da alanina é igual a 6, né? O pH 6, a gente vai ter a desprotonação de um lado e a protonação do outro. Se esse pH for para um valor mais ácido, para um valor menor aqui, né? pH 4, eu vou ter um ambiente onde essa porção ácido volta a ser protonada, né? E mantém-se aqui a protonação da porção amino. Quando eu tenho um aumento do pH, o pH segue para um caminho mais básico, eu tenho desprotonação, que já continua desprotonada essa região aqui, essa porção carboxila, e essa porção aqui, esse lado amino também é desprotonado, porque o ambiente é muito básico, então não faz sentido manter protonado naquela região, né? Ele vai protonar provavelmente as hidroxilas, né, que estão aí em aumento, né, dado que o pH está acima de 7. Lembrando, né, das estruturas dos nossos aminoácidos, né, suas cadeias laterais, que são cadeias importantes, né? Lembrando que se uma proteína ela é composta por vários aminoácidos alinhados, né, fazendo aquela estrutura primária, né, aquela estrutura de um aminoácido ligado ao outro na ligação peptídica, esses aminoácidos eles vão manter, né, as suas cadeias laterais livres, né, para fazer, obviamente, as interações que vão formar a estrutura secundária, terciária, quaternária, quando houver, mas que eles têm características diferentes, né? Cada cadeia lateral de aminoácido pode ser aqui separada em alguns pequenos grupos, né? Então temos o primeiro grupo dos aminoácidos com cadeias laterais apolares, né? Ou seja, grupos R com cadeias laterais, né? Apolares alifáticos, né? Desde a glicina, que é um hidrogênio apenas, a alanina, prolina, valina, metionina, isoleucina e leucina, todos eles cadeias que são alifáticas, né? Apolares, não tem carga, enfim, é muito difícil estabelecer uma carga aqui.
Tem os grupos R aromáticos, que também são bastante hidrofóbicos, né? E também não tem tanta chance de formar uma carga, tirando aqui na tirosina, né? Que tem essa hidroxila aqui fenólica, que pode ser desprotonada, né? Temos as cadeias laterais não carregadas, né? Grupos R polares, mas não carregados, como a serina, treonina, cisteína, glutamina e asparagina. Embora não tenha uma carga efetiva aqui, essa carga pode surgir caso o ambiente se torne mais básico, né? O pH se torne um pouco mais básico do que o ponto, né, de permanência desse hidrogênio aqui, que é nossa constante de acidez, né? Que é o pKa, ok? Então, cada molécula dessa aqui, cada porção tem um pKa, a hidroxila tem um pKa aqui. Quando a gente supera esse pKa, ela desprotona essa hidroxila aqui. O mesmo vale para a treonina, o SH da cisteína, enfim. Todos eles podem se tornar carregados, dependendo do pH do ambiente. O mesmo vale aqui, né? A gente tem aqui esses grupos R carregados positivamente, dependendo também do pH, né? Se o ambiente se tornar cada vez mais básico, obviamente que esse NH3 vai se tornar NH2, e aí ele perde a carga, né? Mesma coisa, NH2 pode se tornar NH, enfim. E os grupos R carregados negativamente, que são apenas dois, espartato e glutamato, que também estão carregados negativamente, a depender do pH do ambiente. Se o pH do ambiente se tornar mais ácido, espartato e glutamato viram ácido aspartico e ácido glutâmico. Ok? Bem, mais uma coisa a ser lembrada, né? A gente tem que deixar bem claro que essa aula ela tem como objetivo não deixar muitas dúvidas, né? Para quem está aí na graduação, para quem nunca teve nenhum contato com a eletroforese e talvez não tenha tido grandes contatos com a própria bioquímica ainda, né? Vale a pena a gente relembrar esses conceitos aí, ou reforçar, ou mesmo apresentar de primeira, né? Bom, se os aminoácidos eles se ligam para formar a cadeia primária, né? A estrutura primária, eles se ligam através da união de uma região carboxila, né? C-terminal de um aminoácido e N-terminal de outro, né? Fazendo aqui uma chamada ligação peptídica, né? Uma condensação, a gente perde uma molécula de água, e essa ligação peptídica é uma ligação bastante forte, né? Uma ligação covalente, e que vai se manter mesmo em condições aí variadas de alteração de pH do ambiente, né? Lembrando que uma proteína possui geralmente aí uma estrutura primária, secundária e terciária, né? A maior parte das proteínas, e aí uma outra parte das proteínas pode ter estrutura quaternária, né? O que é essa estrutura quaternária? É quando eu tenho várias cadeias polipeptídicas unidas, as subunidades, né, reunidas, formando uma cadeia maior, né, uma estrutura maior. Bem, por que eu estou trazendo essa informação aqui sobre estrutura secundária, terciária e quaternária? Porque para a eletroforese nós vamos ter que desnaturar as nossas proteínas. Para a gente fazer análise na eletroforese, a gente precisa desta cadeia polipeptídica desenovelada, né? Então, ela tem que ser desenovelada para expor apenas essa cadeia linear da estrutura primária. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa entender como é que essa proteína nossa ela está estruturada de acordo com a sua formação natural, né? E como o pH do ambiente vai influenciar nessa estrutura, né? Então, lembrando que a estrutura primária, nós já falamos, mas não custa lembrar, a estrutura primária é essa sequência linear de aminoácidos formada pelas ligações peptídicas, né? A estrutura secundária é justamente a estrutura primária em uma estrutura tridimensional, né? Uma formação tridimensional. Nessa formação aqui em hélice, em alfa-hélice, a gente tem a estabilização dessas alfa-hélices através das ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio. E aí, vale ressaltar que pontes de hidrogênio
elas são facilmente rompidas quando a gente altera o pH do ambiente. Então, se eu quero desenovelar uma proteína para poder ela ficar linear, eu vou alterar o pH para poder dificultar ou mesmo destruir aqui essas pontes de hidrogênio, ok? A secundária não tem somente a conformação de alfa-hélice, tem também aqui as folhas beta, as voltas beta, né? Que também são mantidas estáveis por um pH, a partir de um pH bastante definido, né? Ou uma faixa de pH definida. A estrutura terciária ela tem uma conformação mais enovelada, né? Que vai ser mantida e estabilizada pelas pontes de hidrogênio, que nós já falamos, mas também por outras forças, como as forças hidrofóbicas, né? E as pontes de sulfeto e também a nossa ligação iônica, ok? Beleza. A estrutura quaternária, quando ela acontece, né? Quando a gente tem, é o caso aqui da hemoglobina, né? Ela é formada por várias unidades diferentes reunidas, também estabilizadas aí por ponte de hidrogênio e outras forças já mencionadas. Então, quando a gente vai desnaturar a proteína, a gente vai tirar aquela estrutura secundária, terciária ou quaternária, quando acontece, né, de uma proteína para que ela fique completamente desenovelada, ela fique completamente linear, para poder justamente a gente conseguir fazer a separação das nossas proteínas com base apenas no peso molecular e não no volume que elas possuem, né?